Deixa eu dizer uma coisa. Se há uma urgência nesse país, além de todas que existem, mas há uma que também precisa ser revista e é rapidamente. Porque é a tal, ou por que não, o que é a tal de idade penal, esse negócio de menor de idade. Vou dizer por quê. Mostra um menininho para mim, por favor. Esse menininho chama-se Enzo. Quando ele nasceu, a mãe dele tinha 16 anos de idade, 15 para 16. Ela engravidou de 14 para 15, certo? Que é essa aqui, que está aí do meio. Aí você vê do lado dela o atual parceiro dela, né, o companheiro dela. E você há de me perguntar, mas por quê? Por que eles têm a cara? Isso não tem rosto, né? Isso tem cara. Por que eles têm as caras com essa tarja na frente para que não se veja o rosto? Por uma razão, porque eles são menores de idade. Ela não é menor de idade para fazer sapé iaiá. Ela não é menor de idade para parir. Ela não é menor de idade para nada. Ao contrário, ela decide, se não houver impeachment, o destino de quem vai comandar o país. Ela pode votar. Ela pode votar para presidente da República, para governador, ela pode votar para decidir os destinos de uma nação. Ela separa do pai do menino, separa, falei eu, e vai morar com esse, que também pode votar para presidente da República, pode fazer sapé iaiá, pode dirigir automóvel, agora vai poder, pode votar para presidente da República, só não pode, esses dois, algumas coisas. Eu mostrar a cara, eles serem condenados à morte, que é o que deveriam ser, julgados se condenados e à morte. Nós não podemos, né, colocá-los em prisão de grande, mas eles podem matar o garoto. Exatamente isso. O menino começa a apanhar do padrasto. A mãe é conivente. Na última surra, a mãe não quis levar o menino para o hospital. A criança estava passando mal. Uma vizinha foi lá e pegou o menino e levou por conta própria ao hospital. A criança, de tão judiada que estava, de tão machucada que estava, teve uma parada cardíaca e morreu. Os médicos relatam à polícia que essa criança morre pelos maus tratos. O cara ali é levado para a delegacia e diz, eu fiz. E tenta tirar a mãe da questão. Não, ela não batia não, ela só via. Resposta da polícia, vocês estão presos. Resposta da lei, vocês não estão presos. Vão para uma dessas FEBEMs, vão se tornar mais criminosos do que já são. Por quê? Por uma simples razão. Porque esse é um país que não condena ninguém. E quando condena, a cadeia fica na mão dos bandidos. Por quê? Porque o que falta no Brasil é autoridade. O que falta no Brasil é alguém que dirige essa nação com mão de ferro. É isso mesmo. Determinando o que deve ser feito. Tudo dentro da lei, mas fazendo a lei ser cumprida. E mudando a lei que não presta. Porque esses dois matarem o próprio filho dela, se ela não bateu, assistiu e não quis nem salvar o filho, sabe o que vai acontecer? Ela tem 17 anos, o outro tem por aí, vão já para a rua, só que mais treinados.
dentro de uma FEBEM. Põe no Cidade. Uma mãe de 17 anos. Adolescente, apesar da pouca idade, já tinha um filho. O pequeno Enzo, de 1 ano e 5 meses. A jovem cuidava do próprio filho sozinha. Isso porque a mãe dela tem outros filhos. Ao todo, são 8. Ao longo deste tempo, a menina até conseguiu levar essa vida. Auxiliava a mãe naquilo que ela precisava e cuidava do filho. Isso tudo sem deixar de lado a vida que ela tinha como jovem. Saía e encontrava os amigos. Porém, de 2 meses para cá, tudo isso mudou. Isso porque, segundo relatos dos parentes paternos do Enzo e também da própria polícia, há cerca de 2 meses, neste tempo, a jovem conheceu um rapaz com a mesma idade dela, 17 anos. Só que por pressão ao longo do relacionamento da mãe deste rapaz, eles que estavam morando em um apartamento da família dele já não podiam ficar mais juntos. A mãe do jovem exigia que ele terminasse o relacionamento e foi justamente a partir deste momento e há cerca de 1 mês que os problemas começaram. Segundo relatos, o jovem, inconformado com tudo isso e não poder ter o relacionamento que ele queria e ao mesmo tempo indignado com o comportamento da criança que não parava de chorar, mas algo completamente comum para a idade, ele começou a agredir a criança. Agredia dentro da própria casa o enteado de 1 ano e 5 meses. Segundo as autoridades e por relatos ouvidos de parentes, a jovem, a mãe do Enzo, sabia de todas as agressões, mas em nenhum momento fez absolutamente nada para que essas agressões que aconteciam dentro da casa dela parassem. O rosto da mãe e do namorado, por serem menores de idade, precisam ser mantidos em sigilo, mas os dois estão atrás das grades. Foram presos. São suspeitos de homicídio. Ele tem marcas roxas em todo o corpo e ele tá muito machucadinho. Tá muito machucado. A família está em estado de choque. No velório de Enzo, preferiram o silêncio. Estão inconformados com a negligência da mãe do menor, que, segundo eles, poderia ter evitado a morte. A mulher relata que Enzo estava em casa, deitado na cama, sozinho, quando começou a passar mal. Quando a mãe dele chegou em casa, viu que o filho não estava bem. Mas ela não queria que o pequeno fosse levado para uma unidade de saúde. Foi uma vizinha que, mesmo a contragosto da jovem, levou Enzo para este posto. Mas já era tarde. Ele teve parada cardíaca e não resistiu. E ela já sabia o que ela tinha feito e ela não quis levar porque ela sabia das consequências que teria depois. A suposta farsa da jovem mãe não durou muito. Isso porque os médicos que atenderam Enzo, ao verem a gravidade do quadro e notarem sinais de abuso e hematomas, acionaram a polícia e o conselho tutelar da cidade. Na delegacia, os menores foram ouvidos e em seguida presos. A mãe de Enzo disse que não sabia o que acontecia com o menor e passou toda a responsabilidade para o então namorado. Mas as autoridades acreditam que a jovem sabia do ocorrido, porque tudo acontecia dentro da casa. Diz que não sabia, mas não tem como o delegado mesmo falou, ela dá banho na criança e não tem como ela saber que ela não vê os roxos hematomas, porque ele estava... Era Natal, o dia que era para ser de completa comemoração entre os familiares. Hoje, olhando para trás, eles contam que não foi bem assim. Isso porque o Enzo, a pedido do pai do menor, foi até a casa dos avós paternos para passar o Natal. Só que chegando lá, o comportamento do garotinho impressionou e chamou a atenção. Os avós não estavam entendendo muito bem por que ele tinha determinadas reações. Isso porque eles viram, durante um banho, que o Enzo se transformou. O garotinho, sempre muito alegre, feliz e que gostava muito de ficar com o avô, tinha um comportamento completamente contrário do habitual. Eles viram que na parte das costas, bem aqui atrás do ombro, havia uma mancha, na verdade, um hematoma. Algo pequeno. Eles acharam que poderia ser algo comum da idade, a criança ter caído, e não deram grande atenção. Mas foi durante o banho
Depois de um dia de diversão e de muita interação entre todos os familiares, que o detalhe maior chamou a atenção. O Enzo, que adorava ficar nos braços do avô, não quis mais que ele cuidasse do garotinho. Durante o banho, o Enzo se negou a todo custo em ficar nos colos do avô. Hoje, a família tem certeza que esses 2 sinais eram indícios fortíssimos de que algo estaria para acontecer. Na verdade, quando o meu pai foi dar banho nele, né, figura masculina, ele chorou e só aceitou tomar banho quando eu fui dar banho nele, que sou mulher. Então eu acho que já desde aquele tempo ele vinha sofrendo abuso, como saiu no laudo médico dele, há mais ou menos um mês, e a gente não desconfiou, viu o roxo, não prestamos atenção. Os parentes do pai de Enzo acreditam que ele tenha sofrido violência durante o último mês, tempo em que a mãe dele passou morando com um namorado. Desde então, Enzo não foi mais à casa do avô. A jovem de 17 anos morava em um desses prédios com a mãe, apenas com a mãe. E lá ela cuidava do filho, de 1 ano e 7 meses, esse filho de um relacionamento anterior. O pai dessa criança tinha um contato com o filho, volta e meia, vinha até aqui, pegava a criança e levava para fazer coisas que um pai tem o hábito de fazer, passear e também consultas médicas, ficava na casa dele, tinha esse hábito, mas o contato com a mãe da criança não era frequente. Pouco conversavam. Depois de algum tempo já separados, essa jovem ela acabou conhecendo um outro rapaz, também de 17 anos, há cerca de 1 mês. Ele tinha o costume de vir muito aqui, ficava muito na casa dessa adolescente. E foi justamente na residência que tudo aconteceu. Segundo relatos dos próprios envolvidos, de parentes e também que consta no boletim de ocorrência, foi dentro da casa que as agressões ao menor começaram a acontecer. Principalmente quanto a este namorado, ele era a pessoa responsável por essas agressões. Não se sabe ainda o motivo, se ele ficava irritado com o choro da criança. Mas o fato é que, segundo a investigação preliminar que já está em andamento, é que a mãe da criança sabia de todas as agressões. E por isso ela pode ser indiciada por não ter evitado que o próprio filho fosse agredido. Os jovens resolveram deixar a casa da avó de Enzo e morar sozinhos. Os problemas teriam começado deste dia em diante. O pai de Enzo já não tinha tanto contato com o filho. A mãe, segundo essa tia, ia para festas aos finais de semana e deixava o pequeno com a avó. A mulher conta que a família paterna tinha a intenção de pedir a guarda de Enzo, mas não deu tempo. O pior veio acontecer antes mesmo do pedido formal. Quando ela não estava com esse rapaz, ela aparentava ser um pouco mais preocupada com a criança. Mas nunca foi uma mãe 100%, nunca se preocupou 100% com a criança. Depois que ela arrumou esse rapaz, segundo o que a mãe dela disse pra gente, aí ela começou a relaxar e deixar a criança nos finais de semana para ir pro baile funk com o menino. Então ela começou mesmo a não dar atenção mesmo para a criança e deixar nas costas da mãe dela. A mãe e o pai de Enzo se conheceram por amigos em comum. Logo, a paixão teve uma consequência. A menor ficou grávida aos 15 anos. Mas o relacionamento entre os dois não foi para frente. Logo se separaram. A partir daí, a jovem tomou uma vida independente, mas nunca impediu que os avós visitassem o menor. A família tem medo de que, por serem menores de idade, não sejam responsabilizados.